Ah, o Renato já contei da história que ele fumou maconha com uma... Puta, conta essa história. Conta essa história é pra muito, galera aqui, muito divertida, cara. Que ele casado com a Marta Rangel, e aqui não tem nenhum julgamento moral, tal. Ele se apaixona por uma pessoa da produção, fica encantado com essa menina, uma paixão assim, fulminante, e ela fumava maconha, né? E aí eles estavam filmando lá o filme Planalto dos Macacos, e uma das cenas era em Cotia. E acontece um problema na produção e tal, e eles tinham que se hospedar provisoriamente em algum lugar ali perto para poder filmar no outro dia. E o filme era dirigido pelo J.B. Tanco. E aí, naquela época, isso anos 70 e tal, Raposo tinha muito, até hoje tem, né? Muito motel. Falei, vamos nos hospedar aqui no motel, porque não tem um hotel aqui pra gente poder. E aí a Virgínia, né? E aí todo mundo sabe que só cabe 2 em cada quarto. A Virgínia fala o seguinte, ó. O Tanco é um senhor de idade e vai dormir sozinho. Mas todo mundo aqui vai ter que formar uma dupla. Então, por exemplo, fizeram lá o sorteio, caiu, sei lá, o Mussum dormir na mesma cama com o Dedé, né? E aí vai sorteando, todo mundo lá fala, mas só tá faltando agora o Renato, né? Daí ela fala, o Renato tá comigo. Ficou no quarto com o Renato. Ela que falou. Ela tirou o papelzinho do Renato. Aí o pessoal tá lá, né? E era um motel que, tipo, você saía assim, tinha um jardim, como se fosse um bulevar ali no meio, com aquelas lâmpadas embutidas, sabe? Verdes. Aí o Renato, acho que foi a primeira vez que ele tinha fumado, aquilo não bateu muito bem com ele. Ele sai... Pra não perder a namorada. Lá pro jardim, né? Aí o pessoal começa a estranhar que ele fica pulando em cima das lâmpadas verdes, falando que aquilo era vagalume. Catei um vagalume, catei outro. Falei, Renato, o que aconteceu? Eu falei, tá cheio de vagalume aqui. Viajou. Falei, não, você tá chapado, velho. Nunca mais, né? Entendeu? É uma história, tipo, muito legal. Curiosidade, né? Coisas e assim. mostra um lado muito divertido dele muito na vida real. É do caramba isso, pô. Exato. É uma um coisa... lado que humaniza. Exato. Porque a gente ouve tanto falar do Renato Aragão. Tudo certinho, Criança Esperança. E além do Criança Esperança, depois que começaram a falar muito dele, desmistificar ele, acabam transformando ele daquele herói que ele era num vilão. Porque falam muitas coisas ruins dele, não é? Tem essa questão do Renato, eu acho assim, que se ele fosse um cara, se ele fosse mais Didi e menos Renato Aragão, ele pegava esse documentário e ele ia tirar de letra. Entendeu? Ele fala, o Rafael tá contando essas coisas, cara, eu vou abraçar. Entendeu? Vou apoiar. Se ele fosse um pouco esperto, né? Porque eu digo ele, eu coloco também ele e a esposa dele. De pegar e embarcar nessa onda, nessa brincadeira. Pô, o cara é humorista, velho. Um humorista que se leva a sério é estranho, né? É, no mínimo, um paradoxo. Então, esse tipo de coisa é uma forma de humanizar, porque o Renato, ele teve dois momentos assim que foi essa reversão na popularidade dele, né? Quando eles se separaram em 83, o público ficou do lado do Dedé, do Mussum e do Zacarias. Do lado assim, né? Tipo, tende sempre a ficar pro lado mais fraco. Mas depois, quando ele faz a Turma do Didi, aquelas bobagens que ele fez depois, e o Dedé vai pro Comando Maluco lá no SBT, o agente causador da impopularidade do Renato é o próprio Dedé Santana, né? Porque o Dedé Santana reclamou muito do Renato na imprensa. E aquilo, até hoje, tem muito em razão do que o Dedé falou daquela época, né? Então, eu sempre falo isso. Qualquer notícia que saiu do Renato, se você for ler os comentários, 90% é de pessoas xingando o cara, né? Pô, um cara que foi ídolo de, sei lá, 4 gerações de brasileiros, que fez o que fez, ter essa rejeição, alguma coisa tá errada. Eu vou contar né? uma pra vocês. Pra mim não mudou nada. É igual o Michael Jackson.
Não, eu também gosto Aí o muito. Michael Eu Jackson sou apaixonado pelos falava que era Trapalhões. pedófilo, aquela porcaria de história. A mim não interessa. Eu chego em casa e falo, Alexa, toca Michael Jackson. Esse foda. Sim, muita gente ainda gosta. Mas criou essa Se o impopularidade, cara fazia né? fio...